expressão do aramaico que quer dizer está consumado. A história registra as últimas palavras de muitas pessoas famosas. Escolhemos algumas para citar aqui. Maria Antonieta, rainha da França, disse antes de ser executada: "Perdão, meu senhor." Voltaire, o famoso filósofo iluminista francês do século XVII, um zombador, teve um fim terrível, e sua enfermeira disse acerca dos últimos momentos de Voltaire: "Por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer." Durante toda a noite, ele gritou por perdão. David Hume, filósofo do século XVIII e ateu, gritou: "Estou nas chamas", e seu desespero foi uma cena terrível. Napoleão Bonaparte escreveu seu médico particular: "O imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível." Cesare Borgia foi um príncipe, cardeal e nobre italiano da Renascença Europeia. E um estadista, ele disse: "Tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado." Charles IX, duque de Orleans e rei da França, disse: "Estou perdido, reconheço-o claramente." Mazarino disse: "Alma, que será de ti?" Thomas Hobbes, matemático, teórico, político e filósofo inglês, autor do famoso Leviatã, disse: "Estou diante de um terrível salto nas trevas." Sir Thomas Scott, o antigo presidente da Câmara Alta inglesa, disse: "Até este momento, pensei que não havia nem Deus, nem inferno. Agora sei e sinto que ele existe e estou entregue à destruição pelo justo juízo." Johann Goethe foi um escritor alemão e pensador que também fez incursões pelo campo da ciência. Disse ao morrer: "Mais luz, mais luz." Nietzsche, filósofo e filólogo e poeta do século XIX, disse: "Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens." Lenin, revolucionário e chefe do Estado russo, influenciou teoricamente os partidos comunistas de todo o mundo. Morreu em confusão mental. Pediu perdão dos seus pecados às mesas, às cadeiras, tudo que se encontrava à sua volta. A juventude revolucionária, quando soube dessa afirmação de Lenin, soltou um pronunciamento e disse: "A nossa juventude revolucionária se assegura insistentemente e em alta voz que isso não é verdade, pois seria desagradável ter que admitir que um ídolo de milhões se derrubasse a si mesmo de maneira tão evidente." Churchill, estadista britânico, famoso principalmente por sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, orador e estadista notável, disse ao morrer: "Que tolo fui." Yaroslavsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus, disse: "Por favor, queimem todos os meus livros. Vejam o santo. Ele já espera por mim, ele está aqui." E Jesus Cristo, suas últimas palavras na cruz foram: "Tetelestai", está consumado. Esta foi a sexta palavra que Jesus disse na cruz. Ela está registrada em João 19:30. Quando comparamos os registros do Evangelho, descobrimos que ele gritou em voz alta: "Está consumado, tetelestai." Essa declaração não foi um gemido de um homem derrotado, como muitos pensam, e sim um grito triunfante de vitória do Filho de Deus sobre a morte. Aos 33 anos, a maioria das pessoas costuma afirmar: "Ainda é o começo, ainda tenho uma longa estrada a percorrer na vida." Mas nessa mesma idade, Jesus disse: "Está consumado." Ele não disse: "Estou acabado." Não se tratava de um lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias, e sim do grito de um vencedor derrotando todos os seus adversários. E o que Jesus disse permanece consumado e estará consumado. Tetelestai era um termo comum à época de Jesus. Embora a palavra não seja conhecida nos dias de hoje, ela era corriqueira no período em que Jesus vivia na terra.
Arqueólogos descobriram vários documentos escritos em grego que continham esta expressão. Quando o Espírito Santo inspirou os escritores do Novo Testamento, guiou-os a usarem uma linguagem comum ao povo dos dias de Jesus. Tetelestai era uma expressão muito utilizada no dia a dia das famílias e com vários significados distintos, mas todos eles com muito sentido em suas vidas. Os servos, os escravos, usavam essa palavra sempre que terminavam um trabalho e levavam o fato ao conhecimento de seus senhores. O servo dizia: Tetelestai, terminei a tarefa que me deste para fazer. O serviço está feito como o Senhor determinara e na hora estabelecida. Jesus Cristo veio a este mundo como servo por ter uma obra especial a realizar. Ele disse em João 17,4: consumei a obra que me confiastes a fazer. Os sacerdotes gregos, eles também usavam essa palavra sempre que os adoradores levavam ao templo sacrifícios dedicados ao Deus ou deusa que adoravam. Os sacerdotes examinavam o animal a ser sacrificado a fim de certificar-se de que era um animal perfeito, e se o sacrifício fosse aceitável, o sacerdote dizia: Tetelestai, não tem defeito. O mesmo faziam os sacerdotes hebreus. Jesus é o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula e sem pecado, como está escrito em 1 Pedro 1,19. Tetelestai, ele é o sacrifício perfeito. Os artistas, eles também utilizavam esse termo. Quando um artista ou escritor completava a sua obra, eles a contemplavam e diziam: Tetelestai, está pronta, está acabada. A morte de Jesus Cristo completa o quadro que Deus estava pintando ao longo da história para a humanidade. A obra de libertação que começara com apenas um povo lá no Egito, agora estava completa em Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é o complemento da tela pintada por Deus. Os mercadores, eles também utilizavam esse termo. Os mercadores, quando acabavam de pagar uma dívida, recebiam do negociante ou credor um recibo com a palavra escrita: Tetelestai. A dívida estava totalmente paga. Jesus pagou toda a nossa dívida. Por isso hoje nós temos acesso direto a Deus. Ele é o religare de Deus. A religião significa religar. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os juízes, quando os juízes emitiam uma sentença, eles podiam dizer: Tetelestai, a justiça foi feita. Quando um criminoso era condenado e ia para a prisão, à porta de sua cela era fixada a relação dos crimes pelos quais ele havia sido condenado. Sempre que o preso olhasse para aquela relação, ele sabia e lembrava que aqueles crimes estavam entre ele e sua liberdade. Quando o criminoso cumpria o tempo de pena determinada pela justiça, o juiz tomava aquela relação de crimes e sobre ela escrevia a palavra Tetelestai, está tudo pago, e ele ganhava a liberdade. Por isso, Paulo escreveu em Colossenses 2, 13 a 15: a vós outros, ou estáveis mortos por vossas transgressões, ele, Jesus, vos deu vida juntamente com ele, perdoados todos os nossos delitos e cancelado o escrito de nossas dívidas. Tetelestai foi dita por um Salvador fiel sobre uma obra consumada. Quando ele gritou essa expressão, ele cumpriu todas as profecias a seu respeito, desde Gênesis 3,14 até o presente. Quando Deus prometeu um Salvador que derrotaria o nosso inimigo, a morte, quando ele expirou na cruz, o véu do templo que separava o homem de seu Criador foi rasgado em dois. E a partir daquele momento, todo ser humano pode entrar livremente na presença de Deus, porque o caminho foi aberto por ele. Está consumado. Significa que a lei da antiga aliança terminara. Não vivemos mais sobre a lei, e sim sobre a graça de Deus. Tetelestai, disse Jesus, está tudo pago. Mas a nossa Páscoa não termina com morte. Porque 3 dias após a sua morte, foram ao túmulo de Jesus. E esse túmulo estava vazio. E um anjo disse-lhes:
Por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele disse de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tetelestai. Está consumado. É essa história que nós vamos agora cantar para vocês.